Salve a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, né? Quero primeiro agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma rica oportunidade, poder estar neste lugar, na casa de Deus, o melhor lugar para se estar, né, igreja? Amém? Abra suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E o versículo 43. Evangelho de Mateus, capítulo 5, e o versículo 43 em diante. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando com nós e dando entendimento de como nós devemos aprender a perdoar os nossos inimigos. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. O título da minha Bíblia é o seguinte: Amor aos inimigos. É forte, igreja. Amor aos inimigos. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Ele faz que o seu sol brilhe sobre maus e bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa teremos? Não fazem os cobradores de impostos também a mesma? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos que fazem demais, não fazei os gentios também assim? Sedes vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Amém? Uma linda salva de palmas para Jesus. A igreja pode se assentar. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Sabe, amados, uma das coisas mais difícil da gente aprender espiritualmente é perdoar aqueles que têm nos ofendido. Porque falar da boca para fora é muito fácil, né, pastor? Vamos ver como é que está o seu coração. Realmente você tem orado, tem perdoado aqueles que têm te ofendido, aqueles que ludibriaram, aqueles que tentam te processar, aqueles que te humilham, aqueles que, sabe, que te perseguem, aqueles que roga praga, aqueles que mexem com coisas macumba, feitiçaria, essas coisas do mundo, achando que isso vale alguma coisa, que isso vai te atingir. Não é impossível. Eu confesso que foi difícil para mim aprender. Mas quando a gente abre o coração e dá lugar ao Espírito Santo de Deus, quando a gente busca do Senhor um entendimento espiritual sobre as nossas vidas, há um crescimento no nosso coração, e pode ter certeza que a gente vai aprendendo devagarzinho, vai engatilhando e vai aprendendo como perdoar aquele que tanto nos tem ofendido. Amém? Mas, sabe, quando eu estava começando, tomando aquele leitinho, a falta de entendimento, e aí eu encontrei no Velho Testamento e no Novo Testamento também a mesma palavra que dizia que quando você está orando pelos teus inimigos, o Senhor está acumulando brasa viva sobre a cabeça deles. E aí eu pensei, por falta de entendimento, é muito bom, então eu vou orar mais pelos meus inimigos. Porque se é assim, se eu estou orando cada vez mais pelos meus inimigos, Deus está incomodando eles.
Que pensamento torto, né? Que pensamento. E de repente eu estou lá lendo um salmo maravilhoso, bem conhecido, aleluias. E o salmista diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas precisa entender o resto do versículo. Unge a minha cabeça com óleo, aleluias, para que a minha benignidade permaneça para sempre. A minha bondade no meu coração, que eu possa perdoar, que eu possa aprender a perdoar os meus inimigos, que os meus inimigos possam ver e entender que é bom ser servo de Deus, que eu possa ser visto pelos meus inimigos, que eu sou diferente das pessoas do mundo, como eles, como aqueles que são do mundo, sabe, amados? Mas antes do entendimento, a gente ora esse versículo do Salmo 23, o versículo 5, preparais uma mesa na presença. Parece, se a gente abrir, der lugar a Satanás, vem no coração, na mente, que é para os inimigos mostrar que você vê com os olhos que você está bem. Não é isso, igreja. Não é isso. Leu e entende e pede o entendimento do Espírito Santo de Deus do versículo completo. Sabe? Que o Senhor, o salmista Davi pede que o Senhor unja a sua cabeça com óleo, aleluias, para que a sua benignidade, a misericórdia do Senhor possa estar na sua vida para sempre, e para que os inimigos possam ver que ele não é uma pessoa mal, você não é uma pessoa mal, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa do bem, você aprendeu a fazer o bem e não olhar a quem, sabe? A gente, infelizmente, só sabe fazer o bem para aqueles que... A Bíblia diz que a gente tem que primeiro ajudar os domésticos da fé. Glória a Deus, aleluias. Mas, amados, aquele homem chegou até Jesus e, sabe, o mestre chegou até Jesus e querendo pegar, querendo achar uma brecha, querendo ser mais mestre. E perguntou: mestre, como que eu faço para herdar o reino de Deus? E Jesus virou para ele e disse: tu não lês as escrituras? A Torá? Tu não entendeste? E aí ele: pois é. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus virou para ele e falou: disseste muito bem, vai e faz. O problema é o ir e fazer, não é, igreja? Vai e faz. Mas a Bíblia diz que aquele homem, aquele se achando o máximo dos mestres, e aí ele faz uma pergunta idiota. Ele era mestre, né? Quem é o meu próximo? Ah, que coisa, né? Quem é o meu próximo? Porque muitos de nós achamos que o próximo é aquele que está do meu lado. Não, amados. Mas Jesus Cristo, aleluia, sabendo que aquele era mestre, era sacerdote dos sacerdotes, e contou para ele em palavra. Certa vez saiu um homem, aleluia, de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi apanhado por os ladrões, os roubaram, bateram nele e deixaram meio morto. Em seguida veio um sacerdote, um homem sábio, um mestre, conhecedor. E a palavra de Deus fala que ele passou de largo, nem olhou. Da mesma maneira fez o levita. O levita da mesma maneira. Mas viu um comerciante, um samaritano, que aqueles mestres odiava, achava que o samaritano não tinha salvação, mas aquele homem teve compaixão, tocou no coração dele, e ele desceu da sua montaria, deitou sobre as feridas daquela pessoa o azeite, aleluia, sabe, enfaixou, limpou, cuidou, e colocou sobre a sua cavalgadura, e levou até uma hospedaria.
E chegando naquela hospedaria ali onde ele também dormiu, e deu 2 dinheiros, e disse: cuida dele. Quando eu voltar, se não der, eu te pagarei. Qual foi o próximo dos 3? Mas o mestre, como odiava o samaritano, ele não podia falar que foi o samaritano. Ah, foi o samaritano. Não. Foi aquele que usou de misericórdia. Não vai e faz a mesma coisa. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio para nos ensinar. O problema é que a gente não se esforça para aprender. A gente, quer entender as coisas sempre o contrário. Sempre na contramão. A gente não busca o entendimento e o conhecimento e não tem como ter um crescimento espiritual na nossa vida se a gente não aprender, amados, a buscar o entendimento espiritual. E olha que coisa, aquele homem que foi o próximo daquele homem que estava lá, era um estrangeiro, não era o que estava do lado dele. Talvez o teu próximo, o meu próximo, esteja bem longe da gente. Muitas vezes, a gente está no trânsito, e aí vem as pessoas pedir esmola, e aí, por falta de entendimento, a gente olha assim, o cara, não, isso é para usar droga. O cara está com uma feição acabada. Ele deve usar droga, ele deve beber. E muitas vezes a gente se nega de dar. Não é assim, igreja? Infelizmente é assim. Infelizmente é assim, amados. É difícil. Aleluias. As pessoas, às vezes você estaciona seu carro, aí tem o guardador de carro, fica olhando, né, pastor? E aí quando o cara vem, o guardador está ali, o cara vem para ele, nem vai quase passando pelo carro dele, passando de largo, que é para ver se o cara não vem pedir, porque o cara já olha, isso aí é para gastar com coisas erradas, né? Como nós temos um coração fértil para as coisas más, para os pensamentos torpos. Amados? Sabe por quê? Porque ainda não aprendemos, a receber a misericórdia do Senhor. Ainda não fizemos esforço na nossa mente para se limpar dessas coisas. Então, amados, como é difícil. O Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos ensina. Amado? O pecado hoje não é no ato. Se você olhar para uma mulher e desejá-la, já pecou. Já está em pecado. Então, amados, nós precisamos aprender a treinar os nossos pensamentos, a controlar a nossa mente. Se nós não buscar um controle da nossa mente, um entendimento para aprender a perdoar aqueles que nos ofendem, pode ter certeza que não tem como a gente buscar um crescimento espiritual sobre a nossa vida. Amém? Se a gente só sabe dar a paz, bom dia, boa tarde, boa noite, desejar um bom dia, desejar uma boa tarde, desejar uma boa noite para aqueles que somos conhecidos. Pastor Pedroso, bom dia, com alegria, glória a Deus, que bênção te ver hoje. E tem tantas pessoas, precisando de uma palavra, e nós passamos com a boca fechada, amados? Não falamos do amor de Deus, não praticamos aquilo que Ele nos ensinou, não fazemos o nosso trabalho de ceifeiro, amados? E as pessoas passam, a mente daquelas pessoas está voando. Se você virar para uma pessoa que você nunca viu, aprenda isso e tome posse em nome de Jesus. Pessoa que você nunca viu, ela olhou para você, você olhou para ela e fala assim, Deus te ama, varão. Ele pode estar pensando o que ele estiver pensando, maquiando, sei lá, em roubar, em furtar, em adulterar e fazer algo. No momento que ele ouvir esta palavra, Deus te ama, pode ter certeza que a mente dele para. O que é que aquele homem falou? Deus me ama. E aí eu pergunto,
Será que é pesado para nós abrir a boca e falar isso? Deus te ama? Serva de Deus. Ah, mas de repente não é uma serva de Deus, de repente não é um varão. E se aqui a palavra de Deus está falando comigo para você, que Ele está dizendo que a chuva vem para os bons e para os más. Ele dá a saúde para os sãs e para os doentes. Por que nós não vamos cumprimentar o varão e a varoa? Sabe, amado? Por que nós não vamos profetizar na vida daquele homem que ele não seja ainda um varão escolhido de Deus, mas está nos planos de Deus? Sabe, amados? Nós fomos levantados para fazer a diferença. E essa diferença depende de uma coisa que chama-se atitude. E quando nós aprendemos a ter atitude, quando nós se encorajamos em ter atitude de cristão, pode ter certeza, amados. Por isso que Jesus Cristo diz que o reino de Deus é ganha força. Sabe? A Bíblia diz que os mentirosos, os fracos, os tímidos, não entrarão no reino de Deus. Então, amados, sabe, nós não podemos ter timidez de falar do amor de Deus. Se você tem timidez de falar do amor do Pai, então você não tem amor a Deus. Me desculpe. Me desculpe. Se você tem timidez de falar de Deus, eu não estou entendendo. Então você não conhece a palavra. Você não se esforça. Se a boca fala que o coração está cheio, então o teu coração está cheio daquilo que realmente não vale nada. Você está dando ouvido para ouvir as coisas mundanas. Você não está dando ouvido para ouvir uma palavra, um louvor, para falar com Deus. E ainda toda vez que ora, só ora por você mesmo. Você só quer receber a bênção. Como é que eu vou alcançar a bênção se eu não aprendo a viver o que está nas Escrituras? Como o Senhor tem nos ensinado. Se eu não consigo perdoar aquele que me fez algo sobre a minha vida, que me ofendeu, que fez alguma coisa que atrapalhou o meu andar, o meu caminhar, as coisas do dia a dia, como é que eu vou crescer espiritualmente? Como, igreja? Não tem como. Se eu vou entender, mas olha, eu vou orar porque aquela brasa viva sobre a cabeça dele, não. Não é esse o entendimento da palavra. O entendimento é que quando você está orando pelos seus inimigos, o Senhor está tocando sobre a mente dele. Sabe, amados, a pessoa que deve fazer o mal, aquilo vai acumulando na mente dele. Segundo os psicólogos, essa pessoa tem um problema de perturbação mental. Ele não dorme bem, ele tem ansiedade, sabe? Ele fica, sabe assim, com Satanás, sabe, os pensamentos de Satanás querendo cada vez mais mal, fazer mais mal, fazer mais mal, fazer mais mal. Então ele não tem prazer, ele não tem alegria sobre a sua mente e o seu coração. E quando você ora, pode ter certeza que o Senhor está libertando dessas coisas malignas, aquela pessoa que é cego e precisa enxergar espiritualmente como você enxerga. Então é assim o entendimento da palavra de Deus. A brasa viva que o Senhor está acumulando é a palavra, sabe? O Senhor está limpando, está purificando a mente do teu inimigo, para que ele possa enxergar que o que ele te fez foi o mal, para que ele possa se arrepender e possa pedir perdão dos seus pecados, para que nasça uma nova criatura. Aleluia. Sabe, amados, que aonde tem arrependimento dos pecados, pode ter certeza que ali tem vida, sabe? Sabe, amados, a gente busca aprender, a gente busca sempre estar nos caminhos do Senhor, mas como que a gente consegue crescer? Primeiro a gente precisa aprender. Todo mundo tem medo de morrer, não tem? Ninguém tem medo de morrer, não? Tem. Não vamos mentir para Deus. Todos nós temos medo de morrer. Mas, amados,
Para nós perder o medo de morrer, a gente precisa aprender o temor de Deus. E o temor de Deus, que é o princípio de toda a sabedoria, quando ele entra sobre o nosso coração e a gente se esforça para receber do Senhor esse medo, o temor é o medo, então a primeira coisa que a gente começa a aprender é ter medo de pecar. A gente começa a fugir dos caminhos pecaminosos, das coisas pecaminosas. A gente começa a realmente largar o amor dessas coisas do mundo. E a gente começa a aprender a viver os mandamentos da Bíblia. Aleluia. Porque se você viver o primeiro mandamento que diz: amarás Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu esforço, de todo o teu coração. Segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os demais mandamentos: não pecais, não roubais, não matais, não furtais, não adulterais, não levantais falso testemunho. Sabe, amados, se você aprender, se você viver os 2 mandamentos, as demais coisas ele vai acrescentando sobre a nossa vida. Sabe? E quando você cria o medo de morrer, porque, sabe, amados, Jesus Cristo, ele disse: jamais entrará um pecador no reino de Deus. Na minha Bíblia está assim: jamais entrará um pecador no reino do meu Pai. Certo? Então, se eu tenho certeza, consciência, que não entra um pecador no reino de Deus, eu preciso ter medo de morrer. Eu preciso, e para ter medo de morrer, eu preciso parar de pecar. Porque Jesus Cristo confirma na sua palavra. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51. Em verdade, eu vos digo: todo aquele que viver e crer na minha palavra jamais morrerá. Aleluia. Então, amados, se você não quer morrer, tem o caminho. O caminho é ter medo do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Se o salário do pecado é a morte, eu continuo pecando, então realmente eu não tenho medo da morte, eu quero morrer. E essa morte, misericórdia, morreu mesmo. Que morre no pecado, morreu mesmo, não tem mais jeito. Meu Deus! Aleluia! Só tem uma maneira, é começar, é botar no teu coração que você realmente tem medo do pecado. Mas não tem medo de descansar no seio de Abraão, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não morrem, descansa no seio de Abraão. Mas se tiver pecado, jamais entrará um pecador no reino do meu Pai. Foi assim que Jesus Cristo nos ensinou. E aí eu preciso realmente ter medo de morrer. Eu preciso começar a ter medo de morrer. Eu preciso aprender, sabe, a perdoar os que têm me ofendido. Eu preciso mudar essa coisa dentro de mim. Sabe, igreja, eu confesso, eu testemunho, igreja, que muitas coisas que eu achava que era difícil na minha vida, sabe, de largar, de tirar do meu coração, não foi tão difícil. O amor ao dinheiro foi uma. Eu achava, porque eu tive muito dinheiro, tive muitos poderes, tal, fama, conhecimento. Eu achava que era difícil, mas Deus me curou. Aleluia. Recebi essa bênção do Senhor. Mas perdoar os inimigos foi mais difícil. Sabe por quê? É porque é mais ou menos assim, igreja. Uma história longa. Ainda estou até hoje as feridas, doendo. De vez em quando chega um oficial de justiça. De vez em quando, é preciso ser ouvido na delegacia, sabe? Aí você vai ser incriminado, você vai assinar mais um processo, você vai responder. E se a gente não aprender a tirar essas coisas do coração, sabe, amado? Aí vai ser amanhã 10 horas.
para ser ouvido. Aí você não consegue dormir, porque, não sei, você ora, busca, mas por falta de entendimento, por causa da tua ansiedade, por causa da tua agonia, porque se teu coração está aflito nas coisas do mundo, pode ter certeza que você não consegue dormir mesmo. Mas se você coloca nos caminhos do Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, e as demais coisas Ele fará. O problema é que a gente fica naquela, sabe? A gente lê, decora, põe na mente, põe na tábua do coração, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, mas a gente não vive. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas em vossas vidas. Mas como é difícil, meus irmãos, de viver isso. Como é difícil de perdoar aquele que está sempre batendo, te incomodando, sabe? Amados, será que pastora, amém? É isso, glória a Deus. Pastor, apóstolo, pastor, glória a Deus, aleluia. Tem mais pastor aqui? Evangelista, diaconisa, membro, glória a Deus. Sabe, amado, será que o pastor teria disposição, sabe, aquelas igrejas lotadas de membros? Será que o pastor subiria no altar, o apóstolo daquela igreja, o líder daquele rebanho de milhões de crentes, subiria no altar e testemunharia: igreja, eu quero testemunhar hoje que eu levei uma grande surra de Satanás? Será, igreja? Será, pastores? Que o apóstolo Paulo, ele disse, o apóstolo Paulo testemunhou que ele apanhou de Satanás. E o apóstolo Paulo era um homem de Deus ou não, igreja? Aleluias. Aleluias. Levou umas bufetadas, um espinho na carne, o chicote de Satanás comeu, aleluia. Mas quando ele dobrou o joelho, sabe, quando ele pediu a graça do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor dizer: é na fraqueza que eu sou forte. É na fraqueza, é quando você está mais fraco, é quando você busca mais, que o Senhor está mais perto, mais próximo de cada um de nós. Igreja, a gente tem buscado pouco, a gente tem perdido muito tempo. A gente, sabe, o servo de Deus precisa ser Pedro. Que é isso, pastor? Pedro, que negou Jesus, precisa ser como Pedro, ter atitude, não ter vergonha de, quando não entender, perguntar, ser corajoso, sabe? Tá chegando, vai chegar o meu dia. Mestre, imagina, eu vou junto. Se atravessar na sua frente, eu passo a espada. E provou que passava mesmo a espada. Nós precisamos ser encorajados no Espírito Santo de Deus. Precisamos ter atitude de cristão. Tem que buscar o crescimento espiritual sobre a nossa vida. Porque, amados, só os corajosos podem entrar no reino de Deus. Os preguiçosos não. Os tímidos não. E para aprender a perdoar, precisa se encorajar no Espírito Santo de Deus. Quanto mais a pessoa te ofender, mais você precisa fazer o melhor para aquelas pessoas. Aleluias. Sabe, amados, você tem que dar de beber e de comer os seus inimigos. Você tem que fazer o melhor pelos seus inimigos. Você tem que aprender a ajudar aqueles que te odeiam. Amém? Sabe, eu vejo, sabe aquela palavra das 10 virgens? Sabe, palavra bem conhecida. E quando o noivo foi se aproximando, aquelas virgens adulta, impura, não era vigilante, porque se elas fossem vigilantes, elas tinham levado azeite e reserva. Chega para as virgens pura, empresta um pouco do seu azeite. E o que é que as virgens respondeu para as outras 5? Vai até a venda e compra. Não foi isso, igreja? Vai até a venda e compra. Sabe o que é que o Espírito Santo de Deus me mostra? Existem 2 tipos de crente. Tem o crente que compra e o crente que vende. Que é isso, pastor? 2 tipos de crente. Tem o crente que vende, sabe, é o cantor famoso que vende os shows para a igreja,
É a igreja que compra o show, que paga com o dinheiro dos irmãos para mostrar, para se aparecer, igual aqueles hipócritas que iam orar nas esquinas para se aparecer que é grande. É o pastor que cobra para pregar nas igrejas e diz que é crente. É os que abrem a igreja para fazer comércio e vender a palavra de Deus e diz que é crente. É os que faz teologia e prega tudo errado em cima dos altares, vira fariseu. Por isso que Jesus ensinou que nos últimos tempos, até os escolhidos de Deus, vigiai, porque pode ser enganado por homem que se diz homens de Deus. Nós estamos num tempo que está difícil de pastorear. Está ou não está, irmãos? Está difícil de pastorear. Está difícil. Nós cristãos, está difícil, sabe, de alcançar o entendimento. Se aquele que está pedindo algo para mim ou para você, se realmente é para se alimentar, é para se vestir, ou é para gastar com coisas erradas. Está difícil, mas não é impossível. Por isso que ele diz, no mundo tereis aflição. Eu venci, e vocês vencerão também. Então, amados, a gente se preocupa com as aflições, com as coisas do mundo, sabe? Ocupa a nossa cabeça a tal ponto, sabe? Eu estou faltando bastante nos cultos na quarta-feira. Minha esposa teve coronavírus pela segunda vez. E aí eu não tinha como sair. Mas o inimigo, ele é tão sujo, pastor Pedro, que ele arruma grandes compromissos naqueles dias que você tem que prestar culto ao Senhor. E ontem me apareceu um compromisso desse para hoje. Por isso que meu telefone tocou 2 vezes já hoje. E era com o varão, hein? E o varão me ligou. Olha, eu estou aqui, mas você quer ler você? Eu falei, olha, eu mandei o recado, deixei mensagem no telefone do seu sobrinho, e que hoje era dia de culto, que eu estaria no monte, na casa do Pai. Então me desculpe, me perdoa, varão, em nome de Jesus. Mas eu peguei uma autorização no trabalho para vir aqui assinar esse documento, que dei você. Eu falei, espera 2 minutos, que minha esposa está chegando para resolver. Mas Deus é tão bom que eu liguei para minha esposa, ela já estava entrando dentro da loja. Aleluia. Sabe, amados? E aí, por causa desse compromisso, não. Eu vou resolver o compromisso, porque comércio é interessante. A gente precisamos também, né, do nosso trabalho. Todos nós precisamos trabalhar. Verdade. Amém? Nós precisamos trabalhar. Mas não dá para deixar as coisas de Deus para segundo lugar. Primeiro, as coisas de Deus. Mas se a gente não se esforçar, não se encorajar, a gente deixa. Se a gente der lugar para Satanás, a gente deixa. Não, vou lá atender. E afinal de contas era um irmão. Mas o sobrinho também, que é varão também, não passou a mensagem para ele. Sabe, amados? Então a gente precisamos, sabe, ter ciência e consciência que nós não queremos ir para o inferno. Nós não estamos brincando de servir a Deus. Deus nos escolheu, nós somos filhos, a imagem e a semelhança de Deus. Então, para isso, nós precisamos, sabe, amados, não perder tempo. Todos sabem, amados, Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Eu comecei a meditar em cartas de Paulo, carta de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. E eu fiquei assim, sabe? Aí a televisão estava ligada e eu ouvindo. Não estava vendo, mas eu ouvindo. O negócio da CPI lá de Brasília. E eu estou meditando aqui na palavra. Depois a igreja lê direitinho, eu sei que a igreja conhece, mas medita. Você está ouvindo um cara mentindo, sonegando o que ele fez, sabe? Ludibriando as pessoas, enrolando porque é sábio, porque é doutor, porque é mestre, porque é ministro, porque é isso, porque é aquilo, porque tem poder. Lê e entenda direitinho que o Espírito Santo de Deus vai falar com a igreja. E você vai ver que é o fim dos tempos. Não temos mais tempo, nós precisamos correr dia e noite, não podemos perder, sabe, não podemos perder um segundo. A gente precisa estar, sabe, se alimentando espiritualmente
todo momento da nossa vida, buscar enquanto pode achar, e esse tempo está acabando. Invocar enquanto está perto, Ele está perto, mas Ele está voltando, e se você não buscar e não invocar enquanto Ele está perto, perder essa rica oportunidade, babá, Senhor, Meu Deus. e aí é morte mesmo, igreja, sabe? Mas se você crê que Jesus Cristo disse, afirmou na sua palavra, em João 8, capítulo 8, versículo 31, 51, em verdade eu vos digo, que aquele que crê e viver na minha palavra, jamais verá a morte. Se você vive a palavra de Deus, então pode ter certeza, tenha medo do pecado, foge do pecado, larga as coisas do mundo, abandona as coisas do mundo, abandona os compromissos do dia a dia, porque Deus vai te sustentar. Deus vai manter a tua casa, Deus vai manter a tua família, Deus vai dar o melhor para você nessa terra. Precisa realmente viver em espírito e verdade, precisa haver mudanças sobre os nossos corações. Precisamos confiar no nosso Pai. Aleluia. Sabe, amados? Precisamos buscar mais intimidade com Deus. Sabe? A gente quer crescer, mas a gente não tem intimidade. Sabe, aqui eu tenho um pouco de intimidade com o pastor Pedroso, o pastor Sebastião, o pastor Pedro, eu brinco muito com ele, até falei que ia puxar a orelha dele hoje. Aleluia. Mas eu não tenho intimidade com esses 3 homens de Deus escolhidos, pastores de Deus. Tenho um pouquinho de intimidade com o irmão Joel. Sabe, amados? Com Deus é assim. A gente precisa, o pai quer ter mais intimidade com o filho. Está faltando essas coisas para poder nós crescer, igreja. Sabe? Eu tenho conversado pouco com Deus, a gente precisa conversar mais com o Pai, buscar mais intimidade. Sabe, quando a gente busca a intimidade de Deus, Ele nos dá um entendimento, porque o Pai é Pai. A Bíblia diz, Jesus Cristo ensinou, qual pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Qual pai que o filho pede um peixe e ele dá uma serpente? Qual pai que o filho pede um ovo e ele dá um escorpião? Hã? Será que o pai teria coragem de fazer isso com o filho? Então, amados, Ele nos ama. Ele quer que a gente, sabe, Ele quer que a gente esteja mais próximo dEle. Aleluia. Sabe, amados, por falta de intimidade com Deus, a gente tem perdido as nossas bênçãos. O anjo vem, eu estava meditando em Isaías 6. Aleluias. Sabe? Isaías não perdeu a oportunidade. Glória a Deus, aleluias. A hora que ele viu, aleluias, que ele viu os serafim. Eu creio que todo o susto era muito grande, porque a palavra de Deus diz que os umbral da porta tremia, a terra estava cheia, porque os querubins diziam desta maneira: Santo, 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 aleluia, a terra está cheia da tua glória, Senhor. A terra estava cheia da glória do Senhor, aleluia. E ali, a primeira coisa que veio no coração daquele homem: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de uma nação de lábios impuros, ó Senhor. Mas a Bíblia diz que imediatamente o serafim foi no altar do Senhor, pegou uma brasa viva do altar do Senhor, colocou no tenaz e levou sobre os seus lábios. A partir de agora os teus lábios estão purificados do pecado. Aleluias. Glória a Deus. Eis que nós temos que pedir todo dia ao Senhor, que Ele possa nos purificar. Mas como, pastor? Sabe, amados, se esforçando, buscando, se limpando. Pecou? Ainda tem um advogado. Corre, se arrepende, enquanto é tempo, porque vai chegar um momento que não vai ter. O advogado vai ser o juiz. Meu Deus. E se tiver pecado, Ele falou que no reino do Pai não entra pecador. No reino do meu Pai não entra pecador. Então, para trás de mim, Satanás, não te conheço. Mas eu pastoreei, mas eu
preguei naquele monte ali, nossa, ali profetizei, se cumpriu no monte de vida, sabe, muitos rebanhos, ganhei muitas almas. Para trás de mim, não te conheço, afasta de mim. Deus, aleluia. Ah, meu Deus. Não são os grandes rebanhos que agradam o Senhor, é dos pequenos. Nós somos pequeninos. Ele disse, graças te dou, Pai, porque essas coisas, essas maravilhas do céu, aleluias, tu não deste aos grandes nem aos sábios, mas guardaste e deste aos meus pequeninos. Toma posse desta manhã. Você é um pequenino de Deus. Aleluia. Toma posse desta palavra. Nós somos os pequeninos do Senhor. Sabe? Não fica ansioso porque a tua igreja tem poucos membros, que está difícil. Vende-se o almoço para comprar a janta. Fique ansioso e preocupado e tenha medo do pecado, tenha medo da morte. Porque o que morrer em pecado, morreu mesmo. Sabe? Aprenda a perdoar, amar aqueles que não te amam. Porque os que amam é muito fácil. Aprenda a cumprimentar, a dar alegria, mostrar a alegria do Espírito Santo que tem sobre você para aqueles que você não conhece. Aleluias. Porque assim pode ter certeza que eles vão ver o brilho do Espírito Santo de Deus que brilha sobre a tua vida. Aleluias. Você veio para isso, você é luz. Você é a luz do mundo. Glória a Deus. O Senhor veio lá de cima. Esse mundo do jaz maligno está como as estrelas do céu, luzinha por tudo quanto é lugar. Glória a Deus, aleluia. Ali tem um servo meu, ali tem uma serva minha, ali tem um filho, tem uma filha, aleluia. Sabe, amados, você quer que a sua luz brilhe? Busque mais, se revista mais das armaduras, que é a palavra, se alimente mais, não perca tempo. Sabe, amados, a gente não esquece de almoçar, mas tem muitos esquecendo de comer o alimento espiritual. Tem muitos que só estão lendo a Bíblia na igreja. Tem muitos que estão de braços cruzados. Tem muitos que acordam, o Espírito Santo de Deus incomoda ele na madrugada, ele acorda, mas ele não ora, ele não intercede, ele não abre a boca. E quando pouco abre a boca, é para orar por ele, pela família dele, mas esquece de orar pelos inimigos, esquece de orar por os ímpios, esquece de orar por aqueles que tanto necessitam das tuas orações e das minhas orações. Sabe, amados? Glória a Deus. Fico com essa palavra. É a palavra de aprender mais a perdoar. Perdoar os nossos inimigos. Que o Espírito Santo de Deus possa fluir dentro do nosso coração com essa palavra. Sabe, amados? Nós somos a semente. Se nós não semear, homens e mulheres de Deus, a semente vai morrer na sua mão, tá? Se você não semear, a semente vai morrer na sua mão. E quando você semeia, o fruto vem para você. Quando você levanta o caído, é você que fica mais firme de pé. Quando você ajuda o pobre, é você que enriquece. Quando você faz o bem, é você que recebe em dobro. Quando você abre a sua boca para falar do amor de Deus, é você que está recebendo o alimento e o crescimento espiritual. Amém? Que a semente não fique na sua mão. Que Deus abençoe. Linda salva de palmas para Jesus. Agradeço pela oportunidade. Deus abençoe. Irmã Raquel, vem orar para a saída do representante. Paz seja com os irmãos. Meu Deus, meu Pai, Jesus querido, Jesus amado. Te agradeço, Senhor amado, Pai querido, por esse culto maravilhoso, Senhor amado, pela palavra, meu Pai. Aleluia, Jesus. Que teu servo trouxe da tua parte, Senhor, para nós, para ele. Aleluia, meu Deus. Abençoa teu filho, meu Pai. Aleluia, Jesus, da vitória, Senhor amado.
Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Amém e amém, Jesus.